Você já precisou relacionar mais de uma lista na validação de dados? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre referências e relações entre listas usando a validação de dados. Olá pessoal, eu sou o Juan da Finta Academy e hoje a gente vai trabalhar com mais uma variação da validação de dados, que é criar intervalos dinâmicos e personalizados baseados em uma lista pré-definida. Parece extenso, mas não é tão complexo. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal, para a aula de hoje. Vamos ver como criar uma lista personalizada com base em outra lista, tá? Para fazer essa lista personalizada condicional, nós vamos fazer o uso de três fórmulas: fórmula desloc, a fórmula corresp e a fórmula cont-c ou cont-c, caso você tenha mais de um critério. Bom, para que a gente consiga criar esse vínculo, a gente precisa de uma lista primeira, né? Uma primeira lista, uma lista inicial, que no caso aqui nós vamos ter o seguinte exemplo. Com base na categoria, eu quero mostrar numa lista apenas os produtos pertencentes àquela categoria. E uma tabela de cadastros, né, ou até mesmo um preenchimento aí que vai envolver cálculos. Com base nisso, nós temos aqui uma base de listas que tem que ser construída da seguinte forma. Então, primeiro é a minha categoria, então uma lista das minhas categorias. Então, aqui eu tenho categoria frutas, verduras e legumes. E aí eu vou ter uma outra lista de produto que tem que ter mencionada a categoria daquele produto. Tá? Então aqui nós temos várias frutas, que são os produtos X, né? Várias verduras e seus produtos. Aqui é importante que esteja ordenado por categoria. Tá? Então, para que eu consiga linkar uma lista na outra, é importante que elas estejam ordenadas pela mesma categoria. Então, antes de mais nada, eu preciso criar a minha lista de categoria. Então, eu vou lá na guia dados, validação de dados, e eu vou permitir uma lista. E aí a fonte da minha lista vai ser aqui a base listas, as categorias das frutas, né? Verdura e legumes. Tem uma aula só de validação de dados no canal que você pode ver todas as maneiras de você criar a validação de dados, com nomes, com tabelas, enfim, tem bastante opções aí para deixar mais dinâmico, tá certo? Então agora, quando eu selecionar frutas, eu quero que ele apareça uma lista com somente as frutas. E como que eu faço esse filtro, né? Para que, com base na primeira lista, a segunda lista seja montada. Aí que a gente vai fazer o uso das fórmulas que eu comentei. Bom, o que é a função desloc? A função desloc, ele é uma função que você cria um intervalo dinâmico. Então eu vou ter que criar um intervalo de lista a partir de um filtro, a partir da condição de frutas. Então para isso eu vou usar a função desloc. Então antes de eu ir lá em validação de dados, eu vou criar a função aqui mesmo. Então igual desloc. E a primeira coisa que a função desloc pede é a referência. Então a referência é do ponto de partida que ela vai começar a criar o meu intervalo. Então como a gente vai se basear nessa lista aqui, e o meu intervalo que eu quero é o do produto, eu vou colocar aqui a referência iniciando no produto. Tá? Então no cabeçalho aqui, ó, então ela vai iniciar aqui na base listas no cabeçalho produto. Ponto e vírgula. O próximo critério da função desloc é o número de linha. Né? O número da linha inicial da minha lista. A minha lista ela vai começar a partir do primeiro item daquela categoria que eu escolher. Então, se eu escolher frutas, ela tem que iniciar na F10, que é o abacate. Se for verduras, ela tem que iniciar na linha 15, na E15, na F15, perdão, que é o alface. Então, para que eu diga para o Excel, encontre o ponto de partida, né, o primeiro item da lista que eu quero criar com base na categoria, é aí que eu uso o corresp, porque o corresp ele vai me trazer a posição dentro de uma tabela, tá? Bom, pessoal, rapidinho, desculpa atrapalhar a tua aula, é só um minutinho. Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações?
deixou aquele like para nós, isso vai ajudar muito ao canal a trazer mais dicas para vocês. Beleza? Tô indo já. Valeu, obrigado, boa aula, até mais, até a próxima, valeu! Então aqui eu vou usar o Corresp, bastante utilizado aí junto com o índice para fazer um PROC-V mais avançado. Ele tem a mesma estrutura do PROC-V, ó. Ele pede assim, valor procurado, matriz, aonde que eu vou procurar o valor, e o tipo de correspondência. O valor procurado, para eu conseguir criar a lista do produto, é a categoria. Então lá na minha tabela, eu vou procurar quem? Eu vou procurar frutas, tá? Então eu vou mandar procurar frutas aonde? Ponto e vírgula, matriz procurada. Eu vou pedir para ele procurar aqui na tabela que tem as categorias e os produtos. Assim ele vai procurar a minha tabela completa de produtos onde que está a posição da fruta, tá? Então agora eu tenho que finalizar a fórmula do Corresp perguntando se eu quero que ele procure por uma correspondência aproximada ou exata, tá? Então, no mesmo caso do PROC-V, a maioria das vezes a gente vai usar a busca exata. Então, é 0. Fecho o meu Corresp, né? Então, até aqui eu estou finalizando a parte de linha. Aí agora ele está perguntando se eu vou deslocar colunas. Então, a partir da coluna inicial que eu coloquei, que foi a F, né? Cliquei no produto, se eu quero deslocar ela ou para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, não. A gente vai se manter na coluna do produto. Então, eu vou colocar 0. Agora é a altura, que é assim, identificado na coluna E a categoria que eu estou buscando, na coluna F eu vou ter um ponto de partida, né? Porque eu disse para começar na F com base na busca da categoria. Aqui eu preciso agora dizer quantas linhas eu quero pegar. Então, quando ele achar aqui o abacate, que é no caso ele achou a fruta, né? O primeiro item das frutas é o abacate. Eu quero pegar quantas linhas a partir dessa linha 10? Eu quero pegar a linha 10, a 11, a 12, a 13 e a 14. São 5 linhas. Então, agora eu preciso dizer para ele, eu quero pegar 5. E como é que eu chego no 5? Contando o número de vezes que aparece frutas. Porque contando o número de vezes que aparece frutas, que é o meu filtro, eu vou saber que existem 5 produtos cadastrados como frutas. Então, para isso é que eu uso o CONT-C ou o CONT-Cs, tá? Então, eu vou usar o CONT-C aqui porque só tem um critério. E aí, no CONT-C ele pede um intervalo, então eu vou procurar nesse intervalo aqui, que é o intervalo das categorias na minha tabela base, por quem? Eu vou procurar novamente as frutas. Então, feito isso, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um intervalo dinâmico com a função desloc, dizendo que ele vai começar a partir da informação lá do produto e com base nisso eu vou ter que deslocar a informação para as demais linhas. E como é que eu vou deslocar essa informação para as demais linhas? Primeiro eu tenho que achar a linha, usando o Corresp. Então o Corresp vai procurar as frutas e vai achar a primeira linha. E aí, com base no CONT-C, eu vou dizer quantas linhas eu desejo encontrar. Quando eu finalizar a fórmula, eu vou chegar em um produto, tá? Mas eu não vou ter a lista. Então, eu preciso agora copiar toda a função no desloc. E aí, eu vou criar a validação de dados. Aí eu vou lá em validação de dados, permitir uma lista. E aí aqui na fonte eu vou colocar a minha fórmula que eu acabei de criar. Feito isso, eu vou ter uma lista no qual ele está me mostrando apenas as frutas. Ó. Se eu modificar a minha categoria para verduras, ele vai me mostrar apenas as verduras. Se eu vir na categoria e mudar para legumes, ele vai me mostrar apenas os legumes. Ó. Então, abóbora, beterraba, cenoura. Se eu for lá, nós temos legumes, abóbora, beterraba, cenoura, chuchu. Então, fazendo uso do desloc para criar um intervalo dinâmico,
eu faço uso das funções de procura, que é o CORRESP, e de estatística, que é o QuantSys, para determinar onde começa aquela lista personalizada e quantos itens eu vou colocar dentro dela. Tudo com base na contagem de vezes que aparece minha categoria e também a localização da categoria. É bastante utilizado esse tipo de validação, tá? Condicionada a outra lista, justamente para facilitar aí o encontrar, né, das informações. Às vezes eu tenho uma lista muito grande de informação e aí eu posso colocar uma outra lista antes que vai fazer um filtro nessa lista principal, né, através de uma informação que seja alimentada juntamente com ela. Show? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de deixar comentários a respeito, né? Vejam se vocês tiverem dúvidas de como aplicar. Deixe aí nos comentários que a gente vai conversando, tá certo? Até o próximo vídeo. Um abraço. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Deixe nos comentários o que você achou da aula e como essa validação vai te ajudar no dia a dia. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e assistir os outros vídeos aqui do canal. Abraço!